Então, bom dia, pessoal. Estamos gravando a aula aí de condicionamento de sinais, na verdade, condicionamento de sinais medidos, na parte de instrumentação. E a aula de hoje, nós vamos analisar um caso específico e ele poderia ser colocado para casos mais complexos, ou seja, daria para discorrer sobre o assunto por horas e horas e horas, porque cada caso seria um condicionamento, daria para apresentar várias possibilidades, etc. e tal. Mas nós vamos trabalhar aqui de forma mais pontual na parte elétrica, que é o que nos interessa hoje em dia, principalmente para o controle de automação, quase tudo hoje feito de forma eletrônica. Tá? Principais características aqui de um condicionamento de sinal e algumas definições para a gente começar a conversar sobre o assunto. Ajuste de offset de nulo. Offset de nulo é algo importante, pessoal. O offset de nulo é quando eu tenho um amplificador operacional, por exemplo, e ele está me dando um ganho diferente de zero para uma entrada zerada, ou seja, a entrada A igual à entrada B. Diferença de potencial é zero, mas eu tenho algo na saída. Então, eu tenho que fazer um ajuste do offset de nulo. Tem também ajuste de span. Span, em inglês, né? Óbvio, ele está relacionado a um intervalo, a uma faixa, um range, também é chamado de range. Eu quero, por exemplo, eu tenho um sinal de 4 a 20 mA, mas eu preciso colocá-lo numa entrada que seja de 0 a 5 volts. Além de eu ter que ajustar o span, eu estou tendo que fazer uma transformação de unidade. Agora, quando eu tenho um sinal de 0 a 24 volts, que eu quero entrar numa entrada de 2,5 a 5 volts, agora eu tenho um outro problema. É só span e offset também da parte nula. O zero não é mais zero, o zero subiu para 2,5. Além disso, tem a parte de linearização, eu não vou ficar enfatizando isso aqui. Por quê? Porque na prática, quase tudo que a gente trabalha vai ser considerado linear no intervalo que a gente tem interesse. Então, mesmo que eu tenha lá, eu já falei em aulas passadas, né? Eu vou tentar desenhar aqui uma curva qualquer. Essa curva qualquer, se eu pegar uma faixa aqui, eu posso dizer que aqui é linear e ter um erro pequeno. Então, basta eu subdividir o meu sensor em várias faixas e trabalhar com uma faixa linear. Eu não tenho que... né? Eu tenho outra faixa aqui, ó, desse ponto até esse ponto, é praticamente uma reta de descida. E nos pontos em que ele é muito curvo, eu tenho que diminuir a faixa para ter um segmento de reta quando eu der um zoom. Muito bem, então a linearização ela também faz parte do circuito, você teve que linearizar às vezes quando a resposta não é linear, mas também você também pode trabalhar com um sistema não linear, né, que é o caso do PT100, que é o caso do Thermopar. Não são lineares e você trabalha com polinômios de aproximação. Também está certo, mínimos quadrados, por isso que vocês tiveram cálculo numérico. Alguma pergunta aqui com relação ao conteúdo aqui das características de condicionamento que a gente procura ajustar? A gente ajusta o zero, o span e, de vez em quando, o linear. Tudo isso é considerado um condicionamento de sinal. Mais para frente, a gente vai ter as aulas de processamento de sinal, que é diferente do processamento de sinal digital, mas um processamento de sinal analógico em circuito, ou seja, eu uso hardware para processar um sinal e não eu uso um programa de computador para processar o sinal. Existem esses dois processamentos de sinal. Tudo eu posso resolver via hardware ou via software, tá? Tudo. Inclusive esses ajustes que eu estou falando aqui, eu poderia fazer via software se eu já tivesse o sinal digitalizado. Mas, obviamente, o foco principal do condicionamento de sinal, diferente do processamento de sinal, que pode ser muito, muito, muito bem-vindo fazer via software. O condicionamento de sinal, normalmente, eu faço para eu poder digitalizar o sinal. Ou seja, para eu colocar na entrada de um conversor analógico digital, eu fiz um tratamento que eu condiciono o sinal para ele poder ser medido. Por isso, condicionamento de sinais medidos. Ou seja, eu parto do sensor que está numa faixa de valores que não está compatível com a entrada do conversor analógico digital do meu sistema microprocessado. O livro do Doom,
é um que a gente já adota há muito tempo também, que é o mais simples de ler, é o mais trivial aí de instrumentação. Ele tem esse exemplo aqui, muito interessante, então nós vamos conversar sobre esse exemplo, pessoal. Eu quero participação aqui. Vamos dar uma lida aqui. A tensão de saída de um sensor varia, o sensor varia de 0,35 volts a 0,70 volts. Ou seja, o sinal dobra. O máximo dele é o dobro do mínimo dele. Quando uma variável de processo varia de um nível baixo até um nível alto ao longo de sua faixa de medição. Por exemplo, pressão, né? O 0,35 poderia ser uma pressão de 1 PSI e o 0,70 poderia ser a pressão de 2 PSI. Eu estou dobrando também, mantendo uma linearidade, tá bom? Para ficar bem fácil assim de entender. No entanto, a saída do sensor é conectada a um equipamento que requer uma tensão de 0 a 10 volts. Não é típico, tá? Esse exemplo. O normal seria de 0 a 5 volts. Mas ele pôs de 0 a 10 volts, vamos respeitar. Senhores engenheiros aqui presentes, ou futuros engenheiros aqui presentes, o que você tem de ajuste para ser feito aí, dado o que foi falado no slide anterior aqui, né? E que vocês não perguntaram nada quando eu abri para dúvidas. Então, resolva esse problema, senhores engenheiros ou futuros presentes aqui. O que precisa ser feito aqui? Só falar. Um de cada vez, por favor. Um de cada vez, sem tumultuar. Tá bom. Bom, professor, eu acho que aí tem que fazer. Não sei, né? Posso estar falando bobagem, obviamente, bem provavelmente, mas acredito que como vai ter que fazer o ajuste do span, né? Que é a faixa, e está Exato. diferente. E talvez, não sei, o offset, porque quando a variável controlada estiver em zero, ele está em 0,35. E o Exatamente. Vai ter que nosso a fazer. tensão vai estar em zero, né? Não É. sei se fazer um ajuste offset. Você foi perfeito. O offset ele não seria obrigatório. Você poderia fazer um amplificador dar um ganho de 0,7 para virar 10, e aí você teria de 5 a 10, que está dentro da faixa de medição, você poderia medir, certo? Só que aí entra o lance do conversor analógico digital. Você está usando metade só do conversor. E você vai perder aí 50% dos valores possíveis. Você vai aumentar a sua incerteza devido à digitalização. Entendeu? Sim ou não? Entendi. Então, o ajuste de zero é bem-vindo para você dobrar a sua capacidade de medição. Um equipamento que seria de 1%, ele vira 0,5%. Um equipamento que seria de 2%, né? Ele poderia aparecer, se você não fizesse o ajuste, de 4% e ficar insatisfatório para a indústria em questão. Então, você foi perfeito na sua resposta. Parabéns aí pela coragem, né? Provavelmente todos os outros sabiam a resposta e não quiseram participar para te dar essa oportunidade aí de estrelar na nossa sala de aula. Então, eu convido o Wendel a mandar um e-mail e falar: ganhei um ponto hoje, professor, por participação. Ok? Manda um e-mail, ganhei um ponto hoje por participação, relatando aí que a disciplina é essa, para eu não ficar confuso quando eu for colocar, e também o motivo desse ponto. Ok, Wendel? Fechou? Ok, agradeço aos colegas então pela oportunidade. Eles são tudo gente boa. Agora, aqui está a resolução, Wendel, que você propôs, tá bom? Eu não sei se você saberia fazer o circuito, mas o circuito está aqui resolvido. Ele usa um diodo Zener para estabilizar um valor de tensão. Ele usa um potenciômetro para fazer o ajuste fino, para dar o ganho correto aqui, né? Aí ele tem um sinal aqui de referência, 15 volts, que está sendo usado exatamente para dar, junto com o diodo Zener e o resistor aqui, né? Aqui você tem um divisor de tensão resistivo, para te dar uma entrada fixa. A ideia é que tem uma entrada fixa aqui no amplificador. Essa entrada fixa com um ganho de 10K, com um ganho não, tá sem ganho aqui. Essa entrada fixa com esse isolamento aqui, significa que a carga não vai interferir na tensão. Você tem, então, uma carga que não tem problema, porque tem um casamento de impedância. Esse amplificador aqui e esse amplificador de baixo aqui, os dois são casamento de impedância.
Aqui você tem o sensor que está vindo algo entre 0,35 e 0,70, que ele tem a mesma ideia, né? Para eu não... Quando eu pego um sensor que tem uma baixa potência, por exemplo, um string gauge, se eu não tiver um amplificador de instrumentação para fazer o casamento de impedância, na hora que eu coloco algo para medir, como o AD, ele zera, ele perde todo o seu valor, né? Só para finalizar aqui, depois eu ouço o Gustavo, e aí eles entram aqui num somador. Esse somador faz o ajuste de zero. Só que esse somador ele também tem um ganho de 143 por 5. Quando você fizer essa conta, o 143 por 5 vai te dar o ajuste de spam. Então, a resolução do exemplo é um ajuste de offset do nulo e um ajuste de spam. Pode falar, Gustavo. Professor, só para conferir, então esse amplificador de cima com o potenciômetro é o que vai fazer o ajuste de offset? Não, é o offset do nulo, exatamente. Ele está entrando no menos, ele vai subtrair aquele 0,35. Só para me entender melhor, professor, a gente vai ajustar esse potenciômetro até dar os 0,35 na saída Na saída dele aqui, ó. Na saída dele aí, Onde está essa seta aqui, ó. Que ele vai para o amplificador diferencial, né? Ele vai sempre 0,35. E aí vai ter 0,35 menos o valor que vem do sensor, entendeu? E aí aqui a da saída vai ser de 0 a 10 volts. Então, um pequeno circuito todo rabiscado, que ninguém mais consegue ler, né? Um pequeno circuito desse aqui resolve o exemplo do livro do Doom. Levanta a mão aí quem sabia fazer isso. Ou seja, se eu pedisse uma questão dessa aqui, o cara já... claro, isso aqui é eletrônica básica, né? Levanta a mão aí. Pô, 7º período. Só o Wendel? Ou o Wendel também não vai levantar? Todo mundo deixando para o outro ganhar ponto. Eu só não sabia fazer o ajuste de offset com 0,35. Isso daí a gente faz o ajuste de offset sempre, de alguma forma, por uma estabilização de tensão. E a precisão, ela vem do diodo Zener. Se eu erro nessa precisão, eu estou errando o ajuste de offset, entendeu? Do nulo. Se eu errar o ajuste de offset do nulo, automaticamente eu tenho uma medição com uma tendência a um erro de desvio, né? Ou seja, eu estava querendo medir 0 e estou medindo 0,1. Está errado. Dá um erro aí. Muito bem. Agora, né? Fala assim, mas é a mesma coisa, né? É a mesma coisa aqui. Só que deste lado aqui, ela está resolvida, né? Ele está falando, ó, aqui eu vou ter, é um exemplo, né? Eu coloco aqui 0,7. Observa que agora eu inverti. O ajuste está no positivo, perceberam? E o mensurando está no negativo. Então, é uma outra forma de resolver, só que agora eu faço 0,7 menos aquele valor. E eu estou invertendo totalmente o valor do sinal. Ele dá o mesmo resultado, tanto é que o ganho é o mesmo, tá? Ele só muda o foco agora, de quando eu estou no máximo, eu vou ter um zero na saída. Quando eu estou no mínimo, eu vou ter um valor mínimo. Tudo depende do que você está medindo, qual que é a relação que você vai fazer. Você pode fazer algo desse tipo aí, que é inverter o sinal. Agora a gente iria pensar como que seria a linearização, tá, pessoal? A linearização de um circuito aí que não é linear, né? Através de circuitos analógicos ou através de circuitos digitais você pode fazer isso. Obviamente, a linearização por circuitos digitais é muito mais fácil. Você cria um programa, coloca uma equação, coloca também uma tabela, que é como é resolvido normalmente aí PT100 e termopar quando você compra aquele termômetro digital, que você pluga um PT100 ou um termopar na entrada dele e configura lá os coeficientes do polinômio de acordo com a última calibração destes dispositivos sensores. E aí o medidor, na verdade, ele é microcontrolado, ele é digital, ele vai ter toda essa configuração para você setar os coeficientes, etc. Vai resolver digitalmente, uma coisa bem mais fácil de resolver. Já do lado de cá, você tem complexos circuitos, né? E em alguns casos não vai ter jeito. Como é que é, professor? Não tem jeito? Sim, não tem jeito. Por quê? Porque há uma limitação de hardware, enquanto que a limitação de software, né, é a criatividade do programador. Alguma novidade aqui?
Todo mundo já concluiria isso? Sim ou não? Acho que sim, né? Sim. Uhum. Aqui tem um exemplo de uma linearização possível, né? Que é utilizando um diodo no ganho do amplificador operacional. Esse diodo ele vai dar aquele atraso de 0,7, ou seja, qual for a tensão direta do diodo. Enquanto não der essa tensão, ele vai segurar o valor para zero. Então, você teria aí, de acordo com os R's aqui, ó, R2 e R1, R3. Essa figura foi pega no livro do Doom, e na época que eu montei o slide, obviamente, eu fiz todo um cálculo para conferir. E eu descobri que está errado, tá, pessoal? Está errado. Observa aqui, ó. Todas as figuras foi do livro do 1. Você tem R2 e R2 aqui. E em nenhum lugar fala R3, entendeu? Então, como eu peguei a figura, eu não refiz a figura, o erro veio do livro, tá bom? Inclusive, o livro do Doom tem alguns erros nesse sentido, assim, pequenos erros, assim, que se o aluno estiver acompanhando o raciocínio e estudando corretamente, ele mesmo corrige, não precisa de tirar dúvida nem nada, não, porque é uma coisa totalmente inconsistente e sem lógica, tá? E pelo gráfico aqui, do jeito que está escrito aqui, por exemplo, ó, R3 igual a zero é essa curva aqui, ó, achatado para cima. O R3 maior que zero e o R2 infinito é a curva de baixo, ou seja, é uma curva achatada para baixo e no final. Se você fizer a função de ganho deste amplificador de medição aqui, você sabe que o ganho vai ser sempre a impedância que está de cá, dividido pela impedância de entrada. Então, vai ser dividido por R1. Né? E você tem aqui um paralelo, um resistor paralelo. Se o R3 fosse o de cima e ele fosse zero, eu teria um curto aqui. Eu teria um curto e eu não teria um ganho. Eu teria a tensão aqui repetida aqui. Se eu teria a tensão aqui repetida lá, né, você já tem aí a resposta de que seria ou não possível fazer um pouquinho de análise, você já descobrirá qual das curvas que representa e qual que é o R3, se é o de cima ou de baixo. Eu não vou ficar quebrando a cabeça aqui de novo, porque eu já fiz isso aquela vez. Fica para casa o estudo, que eu preciso realmente que vocês peguem traquejo nessa parte aí de amplificador e como que você vai fazer por hardware o ajuste da função. Já a parte de linearização, lembra que essa escala aqui ela é logarítmica, você teria sempre que fazer uma diferença de uma tensão fixa aqui a partir do momento que ela funciona. Se você desse um zoom aqui, no início dela, você teria ela zero para depois começar a trabalhar. E ela não aparece nesse gráfico aí. Então, eu convido vocês a modelarem esse circuito usando o Octave, por exemplo, e depois plotando os gráficos com possibilidades de valores para R1, R2 e R3. E automaticamente você vai ver aí esses gráficos diferentes para valores diferentes de R1, R2 e R3. É a sugestão que eu dou de estudo para casa aí, não remunerado. Um estudo remunerado significa que você vai estudar por conta própria para aprender, e não estudar para a prova. Correção da temperatura. Como que eu faço um ajuste, um condicionamento de sinal para corrigir temperatura? Circuitos analógicos pode ser através de um elemento de correção. Eu já explico aqui como que vai ser. E os circuitos digitais você faz através de tabela, novamente igualzinho à tabela do ITS 90 lá que eu falei do medidor medidor de temperatura através de um sensor termopar ou PT100. Agora, o que você tem que entender aqui na temperatura quando é circuitos analógicos? O nosso foco hoje é circuitos, tá? Circuitos, como resolver com circuitos. A parte digital é programação, não é o foco da instrumentação hoje. Para resolver com circuitos aqui, o normal é que eles colocam na ponte de Windson. A ponte de Windson ela é usada para você aumentar a sua capacidade de medição de um sinal muito pequeno. Por quê? Porque você usa um sinal de nanovolt, às vezes, que é a diferença lá do equilíbrio da ponte, e você vai fazer uma relação com resistores padrões e que vai te aumentar a precisão de medida. Por isso que ela é muito utilizada. Ela não é utilizada porque é mais fácil. Muito pelo contrário, ela torna a leitura mais difícil. Mas, se você tem um sensor feito por um determinado material e ele é sensível
a temperatura, ou seja, ele varia meio grau a cada 10, meio grau não, meio ohm a cada 10 graus, ou 50 ohms a cada grau. Tudo depende do material que ele é feito. Caso vocês não saibam, quando você manda calibrar, por exemplo, um resistor padrão, é fundamental e de muita importância a temperatura que o resistor padrão ficou. Então, normalmente, um resistor padrão ele é calibrado em um banho de óleo a 20 graus, cravado, com um controlador lá de temperatura 20 graus em cima desse banho de óleo. Agora que você entende que um resistor depende da temperatura, e você também sabe que um resistor esquenta quando passa corrente, você vê o quão complexo é trabalhar com resistência e com precisão de medida. Então, como que se faz uma correção desse erro devido à temperatura? O seu sensor é feito de um determinado material. Você vai usar um resistor que não é um sensor do mesmo material e colocar no mesmo ambiente. Quando a temperatura variar para os dois, na ponte de um índice, um cancela o outro. Conseguiram entender? Ou melhor, eu me fiz entender? É uma frase bem curta e um exemplo bem simples. Eu quero saber se eu me fiz entender. Para mim não ficou muito claro, não. Se eu puder repetir. Ok. Como a gente vai mudar de assunto no próximo slide, eu vou repetir. Você tem uma ponte de Whindersson. Então, você tem aqui o resistor sensor. Ok? E a ponte de Whindersson, todo mundo sabe que é cruzado, certo? Ou seja, eu tenho que fazer o produto cruzado para chegar ao zero nesse voltímetro aqui, ou galvanômetro que você coloca aqui. Para eu ter 0 volts aqui, que é o meu objetivo, ela está equilibrada. Esse aqui é o sensor, e ele está dentro do processo. Então, ele está imerso lá numa área em que a temperatura varia conforme o processo que eu estou controlando. Eu pego esse outro resistor, eu faço do mesmo material que esse e coloco no mesmo lugar. Entendeu a ideia? Ele vai sofrer a mesma variação de temperatura e a resistência dele vai variar conforme o sensor, porque é feito do mesmo material. Tudo bem ou não? Só que esse aqui ele não é um sensor, ele é um resistor feito do material equivalente, que também varia da mesma forma com relação à temperatura. Logo, ele anula o problema de temperatura. Entendeu agora? Porque ele está no cálculo do produto, né? Esse multiplica por esse, aquele multiplica por aquele. Então, ele vai compensar, porque se a temperatura fez o sensor dar um ΔX para mais, eu tenho um ΔX para mais também aqui no meu compensador. Entendeu a ideia? Agora, Wendel? Entendi, mas no caso é tranquilo encontrar Sim. resistor que vai ter o mesmo comportamento da dilatação. Você faz a liga, né? Você faz a liga. Você faz o resistor, ele é fabricado, né? Todos eles são fabricados. Então, você vai fabricar conforme a sua necessidade. Obviamente, ele deixa de ser um resistor mais barato para ser um resistor um pouco mais específico e um pouco mais caro, entendeu? Mas você faz o estudo do sensor, em termos de você tira o sensor da planta, manda ele para um laboratório e levanta todas as curvas deles em relação à temperatura também. E aí você percebe o coeficiente de variação ômica em função da temperatura. E depois manda fazer um resistor com o mesmo coeficiente, entendeu? Entendi, beleza. Agora ficou claro para mim. A nossa tecnologia atual, né, na parte de elétrica, ela é evoluída demais. Então, assim, quase tudo é feito e é tudo feito por robô, né? Dopagem de silício e etc. e tal. Então, hoje em dia, eu nunca estive presente, eu visitei, eu vi por dentro uma fábrica de componentes eletrônicos. Mas eu tenho certeza que aquilo lá é de outro mundo comparado com o que a gente vê aqui na indústria brasileira, né? Sinais pneumáticos. Como que eu condicionaria um sinal pneumático? Aqui é um exemplo que você pode... não é o foco da nossa disciplina, porque nosso controle e automação, a gente tem foco mais na parte elétrica. O nosso curso ele é 70% elétrica e 30% mecânica. E pneumático é coisa dos mecânicos, tudo bem? E eu não sou o professor da área de mecânica, eu só vou pincelar pelo que eu estudei rapidamente aqui. Se você tiver ainda mais dificuldades que eu não consegui sanar,
procure um professor da área de mecânica que entende bastante de pneumática, aquele de... Qual que é a matéria que vocês fazem? Que é bem pneumática? Acionamentos hidráulicos e pneumáticos. Eu acho que é essa matéria o nome. Tem uma outra matéria que é a base dessa, que é pré-requisito. Mas, enfim, aqui você tem um ar comprimido que trabalha a 20 PSI. Você faz uma restriçãozinha aqui, né, uma constriçãozinha aqui para auxiliar, e aqui você tem um bocal com uma palheta mecânica, um dispositivo mecânico com ajuste do zero aqui, o quanto você força uma mola, tá? Então, você força uma mola, quanto mais você comprime a mola, obviamente, mais força eu vou ter que fazer. Pressão é força sobre área. Você tem aqui força sobre área na parte do bocal. Então, o que acontece aqui? Você tem 20 PSI aqui e vai ter um condicionamento de sinal para limitar em 15 PSI aqui. Se esse ar baixar de 20, ele vai estar sempre dentro dessa faixa aqui de 3 a 20. Vamos supor que aqui seja de 3 a 20, aqui na entrada. Você vai ter de 3 a 15 condicionado. Por quê? Porque uma parte escapa por aqui, através do ajuste de zero aqui e do bocal, com um esforço mecânico. Graficamente falando, você teria isso aqui. Observa que ele é não linear nas pontas, mas ele tem uma boa faixa de linearidade. E você põe o seu instrumento para trabalhar na faixa linear. Tudo bem ou não? Ok? E, obviamente, você tem que fazer uma nova construção se você quiser trabalhar em uma faixa diferente aqui, que deu, se você caísse aqui, você teria que fazer outro equipamento e fazer o ajuste para ele trabalhar sempre na faixa linear. Mas pneumaticamente você faz dessa forma um condicionamento de sinal aí para ter um sinal de 3 a 15. Ele vai ter uma válvula de escape para manter a pressão máxima ali que você desejava. Agora, vamos olhar como que seria um display mecânico, né? Como que eu poderia condicionar um sinal para ele aparecer em um display? Eu não estou mais querendo fazer uma medição digital, entrar num conversor analógico digital, como no exemplo do Doom que a gente resolveu agora. Mas agora eu estou querendo indicar já, de forma analógica, alguma coisa. Muito simples. Pensa um sensor em que ele dilata ou ele comprime com o esforço mecânico da medição. Quando ele dilata, ele vai empurrar, né, no sentido dessa seta, indo para lá. E quando ele comprime, ele vai puxar. Aí você pode falar, mas quando ele está dilatando, ele está diminuindo. Existem muitos sensores que trabalham de forma invertida, né? Os resistivos mesmo, você tem o RTP e você tem o NTP, né? Um que é positivo em relação à temperatura e outro que é negativo em relação à temperatura. Alguma pergunta aí? Não? Bem tranquilo de entender esse funcionamento, certo? Vamos ver mais. Agora eu vou trabalhar com um potenciômetro linear. Um potenciômetro linear, algum esforço mecânico do sensor vai alterar a posição do meu potenciômetro. Esse potenciômetro está ligado num circuito que vai finalmente chegar no microcontrolador. Automaticamente, então, agora eu tenho um sensor resistivo medindo alguma coisa que está movimentando esse potenciômetro. De novo, ele pode ser algo que dilata com o tempo, ou ele pode ser algo que muda a posição, por exemplo, uma bomba. Vamos ver se... Logo eu vou chegar numa figura de bomba. Isso aqui é um exemplo pneumático. Eu tenho aqui um exemplo pneumático e um exemplo aqui eletrônico para o mesmo problema, tá bom? Qual que é o problema? Um transformador linear diferencial. Só que aqui o transformador linear ele está sendo pneumático. Você tem aqui um diafragma, né, na folha aqui, de uma pressão. Ela vai alterar a posição de um material ferromagnético que está entre uma bobina, gerando, então, um sinal a ser medido diferente de acordo com a quantidade de ferro magnético ou a posição do ferro magnético. E essa folha, ela depende de P2. Então, a diferença entre P1 e P2 é que vai me dar o quanto que eu estou, por isso é diferencial aqui, o quanto que eu estou medindo diferente aqui no meu sinal elétrico.
olhando o circuito necessário para aquilo lá, é como se fosse uma bobina, né? Uma bobina aqui, passando por um transformador. O material ferro muda a posição, então ele muda a relação de transformação, mudando então a tensão de saída por conta dessa carga estabilizada pelo capacitor aqui. Normalmente esse capacitor polarizado eletrolítico aí, com um valor que só interessa mesmo uma tensão estável ali. É um circuito relativamente simples. Alguém tem alguma pergunta, não? Entenderam qual foi a mecânica para viabilizar a medição eletrônica? Sim ou não? Eu estou na dúvida sobre aplicação, professor. A aplicação, você está medindo uma diferencial de pressão e quer atuar com um controlador eletrônico. Ou seja, você vai ter um controlador digital que quer ver uma diferença de pressão. E aí você faz todo esse circuito com o ganho dele para saber P1 e P2. Entendeu, né? Ou melhor, delta P, né? O que interessa aqui é delta P, não é P1 e P2. Ele mede uma Claro, diferença de... claro, se você conhece P1, você tem P2. E vice-versa. Entendeu, né? Uhum, Mas a entendi. ideia aqui, como o nome está dizendo, né? Transformador linear diferencial variável. Ele é linear porque à medida que a diferença de pressão aumenta, ele vai mudando a relação linearmente aqui do ganho, entendeu? Entendi. Uhum. Então, assim, o que acontece? Para que serve esse tipo de aula, esse tipo de visão aqui? Para abrir a sua mente como projetista de instrumento de medida. Você tem lá na fábrica um problema, você tem P1 e P2 e não sabe como medir. Você faz um dispositivo com um diafragma para dar P1 menos P2, entendeu? E aí faz todo o acoplamento mecânico, aqui esse lado é o mecânico e esse lado é o eletrônico. O eletrônico você põe depois que você pega dos fios, por exemplo, entendeu? Não precisa estar dentro do mecânico. Embala tudo numa caixinha, você fez um instrumento de medida. Claro, o normal no Brasil é pegar tudo pronto e olhar o manual como que eu faço para medir, né? Aí você pega uma caixinha que alguém já fez e ela tem lá a entrada para pressão 1, entrada para pressão 2 e os fiozinhos para você medir já aqui a saída direto no seu microcontrolador. Entendeu? É que tem gente que pensa que o engenheiro é aquele tecnicão. Não, o engenheiro é aquele que fez esse instrumento aqui. Não é aquele que usa só. É aquele que projetou também. Então, por isso que nós estamos olhando tanto como que é feito por dentro. Aqui nós temos alguns flutuadores, né? Um flutuador, esse flutuador é o mais básico, tá? De escala rotativa. Então, à medida que o fluido desce, isso aqui desce e ele vai para o vazio. Tudo bem ou não? Então, ele é bem intuitivo. A mesma coisa para o lado de cá, né? Só que uma escala diferente. Esse tipo de braço aqui, ele é diferente. Ele tem aqui, não está desenhado, né? Mas esse nó aqui, ele só anda aqui, ó. Então, quando ele desce, ele vai puxar ele para cá e empurrar ele para cima. Entendeu? Beleza? Então, tudo depende do jeito que é feito. Enquanto que esse aqui, ele é fixo, é um braço fixo, ele vai descer em ângulo. Aqui, ele vai descer deslizando. Tudo bem? E aí ele faz a medição. Agora, sensores de flutuadores um pouco mais sofisticados, com potenciômetro. Esse aqui do potenciômetro é bem legal, porque esse que é usado atualmente nos veículos automotores a combustão, tá? Então, à medida que eles giram em cima de um pivô, né? Essa aqui é a boia, girando em cima de um pivô, ele vai mudar um potenciômetro linear, o valor do potenciômetro lá. Então, a resistência aumenta e diminui, dependendo do carro e do módulo que eles têm. Ele vai ser direto ou inverso, ou seja, a resistência maior vai dar um tanque vazio, resistência maior vai dar um tanque cheio. Tudo depende da construção. Tudo bem ou não? Obviamente, a parte eletrônica tem que cuidar disso. Como vocês estão com cara de sono e entediados, eu trouxe para vocês isso aqui, ó. Agora vocês estão felizes, né? Pronto, tá aqui, ó. Esse que nós vimos agora é esse. Custa R$ 117 aí nesse fornecedor que eu não vou fazer propaganda. E você tem o pivô,
tá? O pivô aqui, a parte eletrônica está ali, a boia está acoplada aqui. Você prende isso aqui na parte interna do tanque, a ponto de que a boia fique em contato com o líquido da combustão, gasolina ou etanol. O tanque cheio, ela sobe, girando esse braço, mudando a resistência que você pega aqui e liga com o controlador que está ligado ao painel do carro. Tudo bem ou não? Levanta a mão quem já tinha visto isso. Beleza, ó, só 3 signal. Agora vocês sabem que o que está no papel, ou seja, nos livros, né, tem realmente uma conotação prática. Aí eu te pergunto, você olhando um sistema desse, que só tem um potenciômetro, etc., ele custa R$ 120? Não. Pelo material e o que é feito aí? Definitivamente não. Por que ele é tão caro, então, na hora de comprar? Porque não foi a gente que fez, né? Ele é caro porque, primeiro, ele tem que pagar a parte eletrônica, que deve custar aí em torno de R$ 10. Juntamente já com os fiozinhos e plásticos que já são projetados aí. Hoje, se bobear, impressora 3D fazendo, mas plástico injetado aí, ele tem um molde, o molde sai caro para fazer, mas depois você faz milhares de unidades, tudo dilui no preço, ok? Então, você tem aí um custo de R$ 10 aí, em média, da eletrônica. Você tem um custo aí de aproximadamente outros R$ 10 da engenharia por trás. O engenheiro que projetou, a equipe que desenvolve, eles têm que ser pagos. Então, você tem um custo de R$ 20. Aí depois vem taxa de importação, porque provavelmente isso daqui não foi feito no Brasil, apesar da simplicidade, poderia ser feito. Tem aí o frete de importação, tem a taxa da empresa que importou, que tem que ter lucro, tem a empresa de distribuição que vai fazer o frete local, tem que ter lucro, tem a parte do vendedor, que mantém um estoque aí, o dinheiro parado, tem que ter lucro. Então, são 5 pessoas querendo ganhar em cima de R$ 20. E todo mundo tem que pagar o bife do filho, ok? Então, é por isso que é tão caro. Se você fizer a conta e cada um que está recebendo, é bem pouco. Então, eles têm que vender uma quantidade relativamente grande. Mas é assim que funciona. Se você conseguir fazer um hardwarezinho comprando só os componentes eletrônicos, você vai economizar aí bastante dos seus euros aí. Beleza, não? E aí, basicamente, a gente volta nas aulas passadas em que você tem que medir, através de alguma técnica, a tensão do potenciômetro para saber e fazer a analogia. Se o sistema é linear, fica bem fácil de fazer a analogia. Tudo isso é modelagem matemática também. Novamente, a matemática resolvendo nossos problemas. E aí, eu poderia ficar falando de flutuadores. Esse slide ele está lá já disponível no Moodle. Eu não vou ficar falando das mesmas coisas o tempo todo. Aqui tem uma ponte de Windson resolvendo o problema aí com sensores de extensômetros. O que é um extensômetro, né? É aquele que quando você enverga ele um pouquinho, ou seja, entorta ele um pouquinho, a resistência muda. Ele, inclusive, há alguns anos atrás, um pessoal comprou alguns extensômetros, cada sensor desse eles pagaram R$ 40 na época, né? Tem alguns anos, deve estar bem mais caro. Colocaram numa luva e fizeram um movimento dobrando, mediram a variação da resistência e fizeram um braço mecânico, robótico, com controle nos dedos e envergar aí. Os mais antigos que estão aqui na faculdade há mais tempo, porque gostam muito da gente, eles devem ter visto esse TCC. Já os mais novos vão ficar na história, tem que pegar aí, pesquisar onde está o banco de dados dos TCCs defendido aí no controle de automação, para ver esse estudo que foi bem interessante na época, bombou, todo mundo quis ir assistir a apresentação. Obviamente, teve os problemas, alguns sensores foram estragados pelo mau uso na hora de tentar desenvolver e etc. Então, ficou aquém do que era proposto o TCC, mas ainda assim foi um bom TCC. Alguma pergunta aí sobre esse slide e extensômetro, não? Professor,
Sim. Célula de carga também é um tipo de extensômetro? Não, ele é de pressão. É pressão? Ele é strain gauge. Strain gauge. Então, é o peso, né, a força sobre ela que muda a resistência. E aí, também precisa de uma ponte de 1 índice com um amplificador de instrumentação para dar o ganho, porque é muito pequeno o sinal, entendeu? Uhum. E aí você precisa de todo esse trabalho de instrumentação para conseguir medir. Pega uma balança de R$40 ali, que você compra, sei lá, tem aqui um ponto que compra essas balanças bem barato aí. Você compra uma balança dessa de banheiro de R$40, quebra ela inteira, ela vem com 4 pontos desse, que são as 4 pontas, ok? Uhum. E aí você pode fazer um estudo eletrônico, aí você já comprou todo o material para fazer, por exemplo, uma plataforma de força também. Defendemos um trabalho de pesquisa lá em 2012, 13, com uma plataforma de força feita a partir de uma balança dessa. Então a gente tirou esses dispositivos e colocamos num outro equipamento, fizemos toda a programação também, a reprogramação, para gerar uma plataforma de força. E quem não sabe o que é uma plataforma de força, é tipo um piso que você vai colocar para fazer medições de atletas de alto nível, de alto desempenho. Por exemplo, impulsão, o cara sobe na plataforma e pula. Ela mede ela faz várias medições de todas as forças aplicadas na plataforma para aquele salto da pessoa. E se você filma a pessoa saltando, você também consegue mensurar, através de alguns pontos de referência, qual que é a altura que ela alcançou, entendeu? E aí você vai poder avaliar como que o atleta deveria saltar para ter o melhor índice, porque o atleta que conseguir o melhor índice, ele vai ter, normalmente, uma técnica mais apurada, e você começa a treinar o atleta a saltar, isso é muito aplicado em vôlei, né? Que eles têm que saltar parado na rede para bloquear. Existem outras técnicas também de salto para outros tipos de esporte. Então, a plataforma de força é mais para uma coisa parada. Ela também é usada para estudos de detectar doenças neurais relacionadas ao equilíbrio, pedindo para a pessoa ficar em pé nela com um pé só. E aí as forças que a pessoa faz para se manter equilibrado pode detectar também se ela tem algum problema neurológico, sem precisar fazer um exame mais invasivo, simplesmente por causa do equilíbrio. Também trabalhei com isso no meu último doutorado inacabado, no terceiro, ok? Então, é por isso que eu estudei tanto plataformas de força. Estava relacionado à biomecânica do movimento de pessoas com equilíbrio para descobrir se elas tinham deficiência ou não de equilíbrio. E digo mais, pessoal, nessa época de estudo desse trabalho, eu vi um artigo científico que relaciona a arcada dentária com rendimento de jogador de futebol. Sabia dessa, não? Por quê? Porque se você tem a arcada dentária torta, um desequilíbrio mandibular que você não corrigiu, você tem um desequilíbrio no seu corpo. E isso afeta o rendimento do atleta de alto nível. Claramente que o atleta de final de semana, ninguém nota a diferença se ele tem problema ou não. Mas um atleta de alto nível, ele nunca vai atingir o seu máximo se ele não consertar a mandíbula. É muito engraçado isso. Mas, enfim. Sensores capacitivos. Ia falar, desculpa. Pilotos de avião só é contratado se não tiver nenhum tipo de problema de dente. Exatamente. Algumas profissões, né, exigem essa perfeição aí por conta do equilíbrio. Aquele avião que caiu, está comprovado que um avião com a força G, por exemplo, de 2G, de uma curva de um avião, a pessoa, em 2 minutos ou menos, acho que alguns segundos, não sei, eu não lembro, faz tempo que eu vi, ela perde noção espacial, porque a força G deixa ela sem saber. Então, por isso que o piloto tem tanta avaliação sobre o equilíbrio dele, para ele não perder a noção de voo e etc. E quem não assistiu aquele filme, O Voo, eu acho, com o Wendell... É o Wendell? Não, como é que chama aquele ator? Denzel Washington, em que ele foi o piloto, ele foi processado, ele salvou todo mundo, ninguém morreu, e ele foi processado porque ele era alcoólatra, e ele tinha bebido naquele dia. Só que o quanto que ele bebeu não afetou
a habilidade dele de pilotar. Mesmo assim, ele foi processado. Ele salvou todo mundo, porque ele é um piloto safo, digamos assim, né, que resolve problemas, voando com o avião de ponta cabeça para pousar de ponta cabeça por conta do trem de pouso ter estragado e para não explodir o avião, porque ele tinha muito combustível e ele não conseguiu jogar fora o combustível. Então ele fez uma coisa absurda e é baseado numa história real, só que ele tinha um problema com álcool, ele bebia, né? Ele tinha depressão e ele bebia com frequência e ele bebia nas vésperas de pilotar um Boeing. E mesmo assim ele salvou todo mundo. Não é subjetivo o julgamento americano. Mas ele salvou todo mundo. Mas ele poderia ter matado todo mundo. Só que ele salvou. Foi processado e foi colocado como culpado. Ok? Tem que tomar cuidado aí. Tem hora que eu acho que as leis, elas não usam bom senso. Sei lá. Né? Então vamos seguir aqui. RTDs. Aqui é a mesma coisa, só que para capacitivo, tá? O princípio é o mesmo. A gente já conversou sobre isso de ponte. Eu não vou parar por aqui, não. RTD, a gente já falou, né? De resistivo com variação de temperatura, também é muito comum. Você tem a possibilidade de 4 fios, né? Você tem aqui 1 fio, 2 fios, 3 fios, 4 fios. Aumenta a precisão. Você está medindo a 4 fios, você está medindo a 3 fios. Quando você mede aqui, ó, 2 fios aqui, ó, o que acontece? Mas você fala assim, mas é a mesma coisa. Não é, porque o sensor está aqui dentro, né? Ou melhor, o sensor está aqui dentro e o sensor só tem 2 fios. Esse sensor aqui, observa que o fio está saindo de dentro dele. Eles são 4 fios. Ele aumenta a precisão. Aqui é externo, aqui é interno. Então, aumenta um pouco a precisão. Você pode trabalhar com um voltímetro e um amperímetro de maior precisão, enquanto que aqui não faz muita diferença, porque o cabo totalmente externo é o mesmo ponto de medição. Você consegue, sim, melhorar a precisão de medida a partir desse aqui, estabilizando melhor a corrente ou a tensão. Magnéticos, sensor magnético, muito usado aí para tacômetros, né, para medir giro de motor. Também é assim que funciona. Quando ele passa no magnético, ele vai dar um ganho. Você põe um amplificador para fazer uma onda quadrada, e esse aqui é um shimmy trigger, ou seja, uma porta-note shimmy trigger. Ele é muito bom para pegar a onda quadrada, tá? Professor, eu não sei o que é shimmy trigger. Procure no Google, né? Not shimmy trigger. Vai estudar o shimmy trigger. Ele tem o desenho de uma esterese, porque ele realmente faz uma esterese. Ele tem um valor em que a entrada, se ela ficar num intervalo, ela é considerada ainda como positiva, não, verdadeira, ou seja, nível lógico alto. A partir de um limiar, ele passa para baixo. Se ele voltar um pouco, ele continua com baixo, porque ele tem a lembrança de que ele estava em nível lógico baixo. Se você pegar uma porta-note comum e olhar o datasheet dele, está lá escrito de que de 0 a 0,8 volts é considerado nível lógico 0. De 2 a 5 volts é considerado nível lógico 1. De 1,8 a 5 volts é considerado nível lógico 1. E de 0,8 a 1,8, por exemplo, ele é indeterminado. A porta shimmy trigger não tem o indeterminado. Por isso que ela é útil para esse tipo de circuito, tá bom? Ela depende do valor anterior. Se antes era 0, ela continua com 0, enquanto ela for indeterminado, né? Então, ele resolve o problema da indeterminação. Termopares, né? Que tem a junção, vocês viram bastante em instrumentação 1, eu não vou perder tempo com isso. Provavelmente ninguém mais tem mais problema com o termopar. Vale lembrar que o termopar ele tem a junta de referência, que é chamada de junta fria na indústria, e a junta quente, que é a junta de medição. Então, normalmente a junta fria é a temperatura ambiente, e você faz a diferença entre a temperatura... Você encontra um valor de milivolts, termopar, né? Milivolts. Você olha a tabela da ITS 90, quanto que dá em temperatura, ou seja, você converte isso para graus Celsius. Essa temperatura, você subtrai o valor da junta fria, por exemplo, 25 graus, temperatura ambiente, e aí você encontrou, finalmente, o X, que era a temperatura do forno, da junta quente. Então, é assim que funciona a medição de termopares. Aí, graças a Deus, eu consegui. Agora que eu consegui concluir, e vocês viram tudo isso aqui, eu não vou, concluindo quase no prazo, né? A gente passou de novo mais um pouquinho. Eu não vou parar por aqui. Se vocês me permitem, eu tenho um circuito simulado feito para vocês aqui. Posso seguir?
falar não, eu vou seguir do mesmo jeito, né? Ótimo. Então, vamos lá. Então, esse circuito simulado aqui é exatamente... Não é esse. Perdão, eu estava vendo outra coisa. É esse outro aqui, cadê? Condicionamento, condicionador. É esse aqui. Esse circuito aqui, ó, é muito parecido com aquele lá, só que ao invés de um diodo Zener, eu coloquei uma pilha de 3.3 volts. Eu poderia pôr um Zener de 3.3 volts, tá bom? Então, a minha tensão de referência para estabilizar o zero do offset é 3.3 volts. E aí, eu tenho aqui uma entrada e eu estou fazendo todo o condicionamento sinal para ele poder entrar num conversor analógico digital. Depois, o valor digital está entrando num digital para 7 segmentos e eu vou mostrar a amplitude do que eu estou medindo baseado nisso daqui durante a minha apresentação. Então, eu vou aumentando aqui, ó. Observa que eu estou trabalhando com 10 milivolts. Então, eu vou aumentando. Quando ele chegar num valor, ele vai virar 1. Ó, a partir de 14 milivolts, eu tenho 1 na saída. Eu estou convertendo o analógico para digital. Obviamente, esse digital ele não está tratado. O que quer dizer não está tratado? Eu não fiz um processamento de dados. Eu estou mostrando 1, mas, na verdade, eu tinha que mostrar 14 milivolts. Se, ao invés de jogar num display de 7 segmentos, eu jogasse esse sinal binário numa porta de um microcontrolador, eu poderia fazer um software e apresentar o valor de 14 milivolts que está aqui, bastando fazer a função matemática para mostrar num display de LCD, por exemplo. E aí eu fiz um multímetro digital. E aí eu vou mexendo, né? Ele aumentou para 2, para 3, para 4 e assim vai. E ele vai subindo até o F, que é o máximo dele. Ele está programado para o máximo dele ser 40. Então eu fiz um span. Se eu passar daqui, ele saturou e não faz diferença. Então, ele varia de 10 a 40 milivolts. Ele está simulando o quê? Ele está simulando um termopar tipo J, por exemplo, que tem aí uma tabela da ITS 90 variando de 11 milivolts a quanto, pessoal? A 40 milivolts. E aí, claro, eu não tinha que mostrar milivolts também, eu teria que mostrar a temperatura equivalente da ITS 90. Então, para casa, pessoal, vocês vão fazer exatamente isso. Eu coloquei lá no Moodle, só conferindo aqui, olhando no Moodle, eu coloquei um trabalho lá, condicionar um sinal medido, e está lá, em duplas ou individualmente, pesquisar circuitos de condicionamento de sinal, pode ser de RTD, strain gate, termopar, etc., e projetar um circuito de condicionamento de sinal para resolver o problema, para chegar na entrada de um AD. Alguém tem alguma pergunta do que é para fazer? Claro que esse exemplo que eu estou fazendo aqui, ele já é um exercício resolvido, só que falta o quê? Falta a pesquisa do termopar para saber melhor a entrada do sinal. E eu vou levar ele embora antes que alguém dê o print aí e roube o meu exercício como sendo a sua solução. A ideia é você resolver através da sua pesquisa e do seu trabalho, baseado no entendimento da aula de hoje. Eu falo entendimento porque não teve matéria nova, pessoal. Se você acha que teve matéria nova hoje, de novo, não teve. Instrumentação Industrial 2 não tem matéria nova. Tem aplicação de matérias anteriores. Aplicação de matérias anteriores. É a disciplina mais interdisciplinar que tem no curso. Você pega as matérias anteriores e começa a construir equipamentos para a indústria. Alguém quer comentar? Perguntar? Esse trabalho, no máximo, é de dupla? No máximo de dupla, para entregar até quinta que vem. Se ele está marcado quinta que vem, na verdade, você tem que terminar na quarta. Sugestão, você começa a fazer hoje, termina no domingo e entrega até domingo. Se você tiver dúvida, dá tempo de tirar dúvida comigo. Se você deixar para fazer para a última hora, pode ser que você não entregue. Ok? Ok. É uma semana só. Inicialmente ele era individual, eu quebrei o galho. Por que ele era individual? Porque é para avaliar se você entendeu e sabe resolver problemas de condicionamento de sinal. Mas eu quebrei o galho até por mim mesmo, né? Porque a turma tem um número elevado de alunos aí. Seria muito tenso para mim ficar corrigindo tantos trabalhos.
Encerro aqui agradecendo, desejando boa semana, bom final de semana, vão com Deus e façam o trabalho de preferência no final de semana, para não ter desculpa que estava trabalhando e não deu tempo, ok? Final de semana não é para descansar quem faz curso de engenharia, tá? Final de semana é para entregar e estudar os trabalhos que vocês estão fazendo. Adeus. E quem trabalha final de semana?